Então, amigos, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. É o seguinte, hoje eu gostaria de comentar aqui com vocês a respeito dessa última movimentação aí na campanha que me chamou bastante atenção, né, e chamaria a atenção de qualquer pessoa que acompanha a política há mais tempo, né? E quem tá nessa agora vai achar que isso aí é, sei lá, é só mais um aceno inócuo e que não quer dizer nada. Mas para quem tá nessa aí, no mínimo há uns 10 anos, sabe muito bem que o Miguel Reale Júnior, declarando apoio à candidatura do Lula, é algo bastante emblemático, sim. Por quê? Ora, parte do princípio que o Miguel Reale Júnior foi um dos principais nomes no impeachment da Dilma. Foi ele, junto a Janaína Pascoal e o Dr. Hebe Bicudo, que estruturaram a peça que mais tarde foi oferecida ao Eduardo Cunha, que na ocasião era o presidente da casa, né, e foi aceito e foi tramitado, e aí deu no que deu, né? E daí para frente, acho que vocês já sabem. Mas o Miguel Reale Júnior, por ele ter sido o nome, né, central nesse processo, ele até discursou na tribuna da Câmara, né, fez ali o uso das suas palavras, colocou ali as suas razões pelas quais ele acreditava que a Dilma deveria sofrer sim um processo de impeachment, né? E aí, passado alguns anos, a gente vê ele declarando apoio ao Lula, declarando apoio à candidatura do Lula. É curioso isso. Eu acho que qualquer pessoa que quer analisar a política com honestidade, sendo verdadeiro, sendo honesto com a forma como ele está pensando a política, ele vai ficar perplexo com essa movimentação, né? Talvez isso quer passar uma mensagem para quem de fato não tem uma boa retaguarda na política. Porque, ao mesmo tempo, talvez seria muito difícil explicar para quem não tem essa retaguarda quais são de fato os riscos da reeleição ao Bolsonaro à democracia liberal. Não seria fácil explicar tintim por tintim, mesmo porque a nossa democracia, essa estrutura democrática ao qual está vigente no Brasil, ela é um tecido muito complexo. E a forma como o Bolsonaro ataca, constrange e tenta esgarçar ela de dentro, talvez seria um pouco difícil explicar isso para quem quer entender a coisa com uma certa honestidade, mas que talvez não entenderia em termos práticos, em termos ali, né, do universo dos significados e dos meios de ação que existe na política. Então a gente vê aí, né, um jurista de renome. Quando eu falo de renome é porque ele deu sim uma grande contribuição para o direito, né, teorizando, né, a teoria tridimensional, né, que veio para, digamos que veio para otimizar, né, a teoria pura do direito do Hans Kelsen. Então a gente vê aí que ele é um cara que ele tem uma importância, ele sabe dos riscos que a política brasileira sofre com o Bolsonaro e ele está aí dando a sua contribuição. Eu aqui declaro, né, o meu apoio à candidatura do Lula. Tudo bem que é um apoio que não é eivado de capital eleitoral, mas que é muito eivado de capital simbólico, justamente por causa disso. Então, qual é a mensagem? Qual é a mensagem que o apoio do Miguel Reale passa para quem está ali tentando compreender a política? É a de que a candidatura do Bolsonaro é um risco mesmo à democracia. E por mais que eles tentem ridicularizar, né, outro dia mesmo eu estava conversando com um amigo meu, né, que ele votou no Bolsonaro e que ele também paga de que entendeu que o bolsonarismo não é lá aquela, né, não é lá grandes coisas, mas que num segundo turno entre ele e o Lula, ele votaria no Bolsonaro. Ele paga de entendido, mas ele não consegue entender que a democracia brasileira está em risco com o Bolsonaro. Tem tanta coisa, cara, que se você juntar, ligar os pontinhos, você chega à conclusão que o Bolsonaro é 1000 vezes pior do que o Lula. E as pessoas simplesmente ignoram isso. Por quê? Porque foi macetado. E o tema é esse. Foi macetado de informações
distorcidas, desinformações mesmo, não é informação distorcida não, é a desinformação propagada em camadas, e ela vai ali abrindo um buraco, né, no córtex cerebral do sujeito, e chega num ponto ali onde que ele solidifica a noção de que a esquerda ela é demoníaca, de que o Lula é um representante do capiroto no Brasil, né? A própria Michele lá, falando lá que o Brasil foi, com a vitória do Lula, o Brasil estará sendo consagrado aos demônios, e etc, etc. Tá lá, né? No entanto, a gente vê aí também outros setores que fazem parte de um establishment mais intelectualizado, já entendeu a mensagem. Olha, Lula não é um pedacinho do céu. A gente entende que o PT ele é a representação, né, é algo anacrônico, é algo que o Brasil já era para ter superado, em termos de partido, em termos de representação. Mas olha, o PT, quer goste ou não, ele não representa todos esses riscos aí que o Bolsonaro representa. Seja por questões diplomáticas, seja por questões das nossas misérias pessoais, seja porque ele coloca em risco até a própria brasilidade ao tentar importar via decretos a cultura norte-americana, né? O Bolsonaro ele é um cara que ele quer implantar o armamento civil aqui no Brasil sem nem ter um debate sistemático, né? Aquele referendo que teve, ele foi mal intencionado, ele foi tendencioso, né? E o brasileiro ele nunca fez questão dessa questão do armamento civil. Nunca foi algo que estava sobrevivendo em espírito aqui no imaginário brasileiro. Não, precisou do Bolsonaro colocar isso, né? E é lógico que não é uma demanda do Brasil, mas é uma demanda dos bolsonaristas. Que a gente sabe muito bem que os bolsonaristas mesmo não correspondem nem 7% do eleitorado brasileiro. Lógico que vai ter muito mais que isso em expressão numérica, né, nas eleições, mas a gente sabe que a pessoa que considera o Bolsonaro um semideus não é nada, não é absolutamente nada. No entanto, eles querem transformar o Brasil no inferninho que eles almejam, né? E aí, pelo menos parece que não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu sigo um tanto quanto feliz, e aí pode vir Natan Galdino, uns popular, falando que eu virei torcida, não sei o quê. Eu acho, né, graças a Deus o Bolsonaro está estacionado, eu acho que ele não será reeleito. Não comemorarei a vitória do Lula, mas sem sombra de dúvidas irei comemorar a derrota do Bolsonaro. Então é isso, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.